e agir. E o texto de hoje, como eu havia comentado ontem, hoje nós vamos falar sobre o que acontece quando nós encontramos Jesus, quando nós temos um encontro com Jesus. E o texto é Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, já no começo, diz que Jesus foi a uma cidade chamada Gadara, cidade dos Gadarenos, e ali tinha um homem, que a Bíblia não diz o nome dele, ele era conhecido como o endemoniado de Gadara, ou o Gadareno, e esse homem dava muito trabalho para a cidade. Ele andava sem roupa, nada prendia esse homem, nem cadeia, nem corrente, nada segurava esse homem. E ele também andava nos cemitérios, no sepulcro, ele se cortava, ele dava muito trabalho para aquela cidade. Até quando Jesus chegou naquela cidade e esse homem foi encontrar com Jesus. Ele se prostrou, ele adorou. Jesus perguntou o nome dele, mas como ele estava possesso por demônios, quem respondeu foi os demônios e disse: nós somos uma legião, somos muitos. E Jesus expulsou os demônios daquele homem. Aqueles demônios foram até os porcos que pastavam ali por perto, e os porcos se precipitaram, se lançaram no abismo e morreram afogados. E aquele homem, que antes dava muito trabalho para a cidade, ele agora estava diferente. E é esse versículo que vamos ler, que está no verso 15 de Marcos capítulo 5. O verso 15 diz assim: chegando-se a Jesus, viu o endemoniado que tivera a legião sentado, vestido, olha só, e em perfeito juízo, e temeram. O verso 15 mostra o resultado de uma pessoa que teve um encontro com Jesus, que é o que aconteceu com o Gadareno. Um homem que não tinha controle, um homem que não tinha hora, um homem que não tinha nada o prendia, um homem que não tinha nenhuma moral, porque andava sem nenhuma roupa, um homem que se cortava, enfim. Ele encontrou com Jesus. Jesus o libertou. E essa libertação gerou nesse homem 3 coisas que antes ele não tinha. E é justamente o que acontece conosco quando nós encontramos com Jesus. É claro que nós não estamos endemoniados, talvez não é todo mundo que recebe uma libertação de demônios, mas o resultado é o mesmo. A libertação, quando uma pessoa encontra com Jesus, tem o mesmo resultado de libertação. Não talvez de demônios, mas o resultado é o mesmo. Como? Olha só o que acontece com esse homem, que disse o versículo 15. Primeiro disse que esse homem, ele estava sentado. Um homem antes que não tinha controle, que não tinha hora, que não tinha nenhum tipo de comportamento que ali era comum, ele agora estava sentado. E ali, a primeira coisa que nós vemos, uma mudança comportamental. É isso a primeira coisa que acontece quando alguém encontra Jesus. O seu comportamento é mudado. Uma pessoa que de repente não tem horário para chegar em casa, é casado, mas vive uma vida de solteiro, é um filho que não se preocupa com seus pais ou com os estudos, um jovem que não tem sabedoria para gastar, ou um homem, uma mulher que não tem sabedoria para administrar os seus ganhos, seus bens. Ele tem um comportamento mudado. Ele tem uma vida diferente. E a segunda coisa, vamos comentar sobre isso ainda, mas a segunda coisa que acontece com uma pessoa que muda, que muda quando encontra Jesus, que mostra nesse texto do verso 15, é que ele estava vestido. O homem que andava sem roupas, agora está vestido. Qual é essa mudança? A mudança
moral. Toda pessoa que encontra Jesus, ela tem uma mudança moral. Já não é mais como antes, já não envergonha mais, já não traz mais vergonha para a sua família, para os pais ou para os filhos, enfim, para a sociedade. Agora é uma pessoa que tem uma mudança moral. E a terceira mudança que vimos aqui desse homem, que é o que acontece quando alguém encontra Jesus, que esse homem, além de estar sentado, mudança comportamental, além de estar vestido, mudança moral, agora ele estava em perfeito juízo, ou seja, mudança de valores. Agora esse homem sabia quem ele era, ele sabia o que tinha que ser feito, ele sabia o que estava acontecendo, ele agora estava em perfeito juízo. Hoje, há muitas pessoas que diz que encontrou Jesus. Não, eu encontrei Jesus, eu tive um encontro com Jesus, mas vive uma vida como quer, faz o que quer, na hora que quer, não tem controle com os bens que tem, não sabe administrar o que ganha, não vive uma vida familiar como deveria viver, não vive uma vida conjugal como deveria viver, porque não tem controle de horário, não tem controle das suas ações, não tem uma mudança de comportamento. E eu não estou falando só disso, eu estou falando de pessoas que devem, pessoas que não dão satisfação, que não pagam o que devem, pessoas que estouram o cartão, pessoas que fazem propósito e não cumprem os seus propósitos, não cumprem os seus votos, não cumprem os seus objetivos. E a lista é grande de pessoas que não mudaram o comportamento. É cristão, ou diz que é cristão, mas continua vivendo a mesma vida que vivia quando não tinha um encontro com Cristo. Mudança de moral. A pessoa ainda continua com atitudes imorais, continua com pensamentos ou atitudes pornográficas. Pessoas que ainda continuam com atitudes não éticas, antiéticas. Pessoas que ainda continuam com atitudes ou palavras, ainda briga no trânsito, ainda se mete em confusões, ainda briga, ainda discute, ainda querem ter razão, não controlam suas emoções. Pessoas antiéticas, pessoas imorais, pessoas que ainda falam palavrão, não tiveram sua moral modificada. E ainda há pessoas que também não mudaram os seus valores, não têm um comportamento cristão, ético cristão. Os valores dessas pessoas ainda continuam sendo os valores do mundo e não os valores bíblicos. Então, eu quero que você pense. Lembre que esse quadro é ouvir e agir. Você ouviu essa palavra? Qual é a atitude que você tem que ter agora? Pense. De fato, eu tive um encontro com Cristo. Eu encontrei Ele mesmo para ter o meu comportamento restaurado e mudado, a minha moral ética restaurada e mudada, os meus valores são os valores de Deus ou os valores que o mundo está pregando por aí? Pense nisso e veja se de fato você teve ou precisa ter um encontro real com Cristo. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia na graça e na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E amanhã eu quero chamar a tua atenção para refletir comigo amanhã de manhã. Que o que acontece com nós, quando nós encontramos Jesus, nós vimos. Mas agora qual é a minha responsabilidade quando eu encontro com Jesus? Quer saber isso?
Qual é a nossa responsabilidade quando encontramos Jesus? Então eu convido você para um bate-papo amanhã por volta desse horário. Deus abençoe, fiquem na paz e até amanhã.